Pastor, o senhor atende muitas pessoas no gabinete pastoral também. Sim. E eu acredito que é até um alerta para uns pastores esse assunto que eu vou entrar aqui agora. Existe uma igreja nos Estados Unidos, que é origem aqui do Brasil, pastor bem conhecido, vou evitar de citar os nomes também para não comprometer até um homem de Deus que viaja o Brasil aí. Uma família entrou em contato com o irmão dele, que pastoreia lá nos Estados Unidos, falando que o esposo de uma cantora também conhecida no Brasil havia abusado de sua criança. Certo. Abriu isso. O pastor não tratou no assunto, até pelo que sabemos. Mas isso ocorre muito em gabinetes pastoral. Às vezes o cara confessa um pecado, mas não é pecado, é um crime. Porque há uma diferença de pecado para um ato criminoso. Sim. Entendeu? O camarada vai, eu pequei, minha consciência está pesada, quero me ver livre disso. Qual deve ser, de fato, o comportamento de um pastor mediante a confissão de um pecado, mas, de fato, é um ato criminoso? Quando é um ato criminoso, o pastor tem o dever de denunciar esse cara. Se o pastor não denunciar o cara, o pastor é conivente. Conivente com o crime cometido por essa pessoa. Eu denunciaria o cara e já avisaria ele, olha, eu vou te denunciar por esse crime e você vai ter que pagar por ele. Se você não aceitar pagar por ele, você não tem arrependimento nenhum, você tem remorso. Porque o remorso te leva a praticar novamente. O arrependimento leva você nunca mais praticar. Então, se uma pessoa comete um pecado e ela confessa, eu vou até te dizer uma coisa aqui que talvez isso aqui vai dar polêmica. Se o cara adultera, chega para mim, pastor, eu adulterei. Eu olho para ele e digo assim, ó, você adulterou? Adulterei, pastor. Então agora, você confessando para mim, tem duas coisas principais para você fazer. Primeiro, você vai procurar sua mulher e vai confessar para ela, porque vocês são uma só carne. E se você não falar, eu vou chamar ela e vou falar para ela que ela não vai passar enganada a vida inteira. Seja homem, vai lá e fala para ela. Ah, mas ela vai largar de mim. Vamos conversar, vamos acertar. Eu vou te ajudar, vou lá com você, vou dar a cara a tapa. Então, você vai confessar para sua mulher. Segundo, você vai passar por uma disciplina. E esse tempo é um tempo indeterminado. A disciplina não é para te envergonhar. É para que você sinta o constrangimento pelaquilo que você fez e não volte a praticar. Então, essas duas são duas coisas essenciais. Eu não comungo com pecados de forma nenhuma. E existem outras formas também de questões que acontecem, que aí fica entre eu e a pessoa. Por exemplo, a pessoa chega em mim, pastor, eu dei um trupicão lá, falei um palavrão. Não tinha ninguém em volta, mas estou sentindo com a consciência acusada. Eu não vou excluir esse cara. Falar, rapaz, dobra teu joelho aí, pede perdão para Deus, está resolvido. Disciplinar por um palavrão. Você está entendendo? Apesar que tem casos que nem uma mentira. Você nunca viu alguém ser excluído porque mentiu. Mas a mentira é tão grave quanto um pecado de adultério. Você vê a pessoa ser excluída por um pecado de adultério, não vê uma pessoa ser excluída porque mentiu. E a mentira é tão grave que a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Olha onde nós vamos. A injustiça também, o camarada foi injusto. A injustiça. Então, existem casos por casos. Agora, quando é crime, que é a pergunta que você me fez, quando é crime, eu denuncio a pessoa. Pastor, mas nesse caso aí, vamos entrar nesse lado aqui. O camarada adulterou, de fato, está arrependido. Isso aqui pode ser os dois sexos, tanto o homem quanto a mulher, né? Porque certo. está correndo o risco de acontecer com os dois. O índice, há um tempo atrás, o índice de traição dos homens era alarmante comparado com as mulheres. Mas agora está assim, tá quase a mesma coisa. Aí a pessoa vai lá e chega para o senhor, pastor, estou muito arrependido, não deveria ter feito isso e tal, me ajuda. Nesse caso, o senhor pediria para a confissão também ser feita para o cônjuge? Sim. Mas isso aí não ocorreria o risco de separar uma família? Mas do outro lado, pensa o outro lado. A pessoa fica enganada a vida inteira porque foi enganada. E eu não posso deixar essa pessoa ficar enganada. Porque ambos são uma carne só. Você pega teu dedo, passa uma faca e diz assim, que gostoso cortar meu dedo, que delícia. Entendeu? Ou você pega escondido uma faca e corta seu dedo do pé e faz que não está vendo. Onde? A dor no corpo inteiro. Quando a Bíblia diz que ambos serão uma só carne, o que existe ali?
uma unidade em que não há segredos mais. Você sai do singular para o plural. Não é mais eu, é nós. Ambos serão uma só carne. Quem faz mal à sua própria carne e gosta? Então, para o negócio ficar bem certo, tanto o homem como a mulher se erraram, é chamar os dois e acertar isso. Eu já vi muitos casais que não quiseram ficar junto. Dei razão. Fazer o quê? Não teve como ficar junto. E já vi outros que foram acertados. Graças a Deus, nesses 29 anos que eu sou pastor e trabalho dessa maneira, eu consegui acertar todos os casais no meu gabinete. Perfeito. Mas nisso aí não gera uma ferida para a parte traída? Porque, por exemplo, vamos lá, o camarada se arrependeu de verdade e está disposto... Ah, não, porque é uma diferença de alguém que comete adultério para o adúltero. Quem comete adultério aconteceu. O cara cometeu o adultério. O adúltero é aquele que vive constante na prática. Quando conta para a pessoa ofendida, traída, não vai abrir uma ferida de uma pessoa que está ali inocente? Vou te responder com uma pergunta. Deus me livre se isso acontece com você. Você gostaria de ficar enganado? Agora porque aqui... Eu vou banalizar esse negócio aqui. Eu prefiro ser corno inconsciente do que ser corno consciente. Só que você sabe que quando o pecado envolve duas pessoas, isso nunca vai ficar submetido a só os dois. Uma hora vai sair uma conversa. Isso aí você pode ter certeza. E você saber pela boca de outro, aí pior ainda. Porque é o seguinte, quando esse pecado é cometido por duas pessoas, vamos supor, o cara traiu com alguém. A mulher traiu com alguém. O outro lado pode ter a visão de chegar em casa e falar, não quero ficar carregando isso na minha consciência, levantando todo dia, olhando para ela, olhando para ele, sabendo que eu traí. Vou conversar. Aí, esse lado aqui expôs a situação. E esse lado vem aqui, conversa com esse. E agora? Com a sua esposa, com o seu esposo. E ela fica sabendo por terceiro, ou ele fica sabendo por terceiro. Você entendeu? Aí é pesado, né? Então, é melhor resolver o problema de forma saudável. É que nem uma operação. Não adianta você chegar lá no médico, o médico dizer assim para você, viu, você está com um problema na vesícula, tem que tirar. Sua vesícula estourar do jeito que está, vai inflamar, você corre risco de vida. Aí você diz, não, vou tomar um remedinho aqui, vai tomando paracetamol. Uma hora que ela estourar, vai matar o seu corpo inteirinho. Então, o que é melhor? Fazer a coisa certa. Qual é a coisa certa? Passar pela cirurgia. Tira, arranca aquela raiz, começa do zero. E aí também que envolve a questão de perdão. O perdão bíblico, que muitas vezes nós só levamos para o outro lado de conflitos pessoais de terceiros. Quando naquele caso ali, pode haver o perdão. E as pessoas podem viver bem. Entendeu? Pode. Se o negócio for bem tratado, eu creio numa ação de Deus. Agora, eu não creio numa ação de Deus se o negócio for mal tratado. Que fique escondido, né? A própria Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. E existe aquele também que fala assim que quem confessa e alcança misericórdia. Mas quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Evita de ter uma vida próspera. O certo não trair. O problema é que o cara trai. Né? A traição tem consequência. Irmã, traiu, vai ter consequência. Irmão, traiu, vai ter consequência. O certo é não trair. É por isso que quando eu vou ensinar os jovens, eu falo para eles assim, gente, existe uma fase chamada namoro. Entendeu? Falar, namore, escolha. Eu não estou falando quando a pessoa não é evangélica, porque é outro mundo, o mundo do pecador. Mas depois que você conhece a verdade, rapaz, começa a observar antes. Lembra da passagem lá de Eliseu e da mulher sunamita? Ela disse assim, eu falei com meu marido assim, a respeito do senhor, e eu tenho observado que o senhor é um homem de Deus. Ela observou, então vai casar, observa antes, meu amigo. Veja se a mulher gosta de estudar, trabalhar, é crente. Veja se gosta de servir a Deus, está em escola dominical, veja a vestimenta dela. Veja todo o contexto. Do mesmo jeito, veja
se ele gosta de trabalhar, se ele gosta de escola dominical, quem que você vai colocar na sua vida? Vai colocar um Jonas para trazer tempestade, para depois você ter que jogar ele fora para a tempestade parar? Então, meu amigo, nós temos esse direito de escolha. Aí o cara vai e trai. E a traição tem 2 níveis. Não é só esse tipo de traição não, meu amigo. Tem a traição consumada, que é o ato sexual, e tem a traição do cara que fica lá na internet conversando com outras, mostrando o órgão dele. Os nudes. É o flerte, né? É uma traição não consumada. É o flerte. Isso aí já tem que ser confessado também para a esposa? Rapaz, tem esposa que, quando pega o celular do marido, quer matar o cara. O cara não deixa ela ter a senha. Eu não tenho problema nenhum. Depois que eu casei, meu celular não tem senha, meu banco não tem senha. Minha esposa vê tudo. Se ela quiser pegar meu celular, ela vê. Eu não tenho segredo para minha esposa. O grande problema de muitos a respeito de fantasia sexual é que não se expõe, não conversa dentro do quarto. Não tem intimidade suficiente para dizer, olha, eu queria fazer assim. Você permite? Até onde que podemos ir? O que a Bíblia diz? Né? Porque a única coisa que a Bíblia condena é o sexo anal. Só que as pessoas elas não conversam, não têm intimidade para se resolver. Aí o que o cara faz? O cara vai lá para a pornografia. E da pornografia ele vai para a traição. Porque toda traição, ela começa com a raiz no coração. Aquilo foi depositado ali, a sementinha, frutificou, daqui a pouco o cara trai. Né? Eu discordo, por exemplo, de uma pessoa ficar andando sozinha por muito tempo. Eu nunca fiquei fora de casa mais do que 3 dias sem a minha esposa. E eu alerto a turma. Cara, vai ficar 30 dias, 40 dias, leva a mulher, porque nós temos necessidades fisiológicas. Não vem me dizer, eu sou de ferro. A maioria desses pregadores que andam por aí, rapaz, estão de madrugada na pornografia se satisfazendo. Ou o cara é gay. Concordo. E mesmo sendo gay, ele quer satisfazer também. De outro modo, mas quer. Se satisfazendo por... Ué, rapaz, me diga uma coisa. O cara que fica sem ter relação sexual 7 dias, ele tem que passar no médico. Ele tem algum problema, cara. Tem a ejaculação noturna não, também. O cara que é macho, ele precisa se satisfazer. A mulher que é fêmea, ela precisa se satisfazer. E de onde está surgindo tudo isso aí? Surgindo da pornografia, do relacionamento mal conduzido, da falta de intimidade. A pornografia também leva as pessoas a terem fantasias, né? Existem 2 tipos de fantasias. A fantasia natural. É por isso que a mulher lá coloca uma lingerie, o cara coloca uma cueca diferente, tal. E existe a fantasia pecaminosa que parte para as doenças com o término de filias, que é a pedofilia, o cara ter desejo por crianças. É uma fantasia pecaminosa. Tem fantasias, por exemplo... Pecaminosa e até criminosa, né? Criminosa. Rapaz, tem fantasias que o cara tem vontade de fazer sexo com o corpo de uma mulher, de um homem morto. Necrofilia, se eu não me engano. Vamos a outro caso. A zoofilia, que a Bíblia já condenava no Velho Testamento, dizendo para o povo de Israel, não se deite com animais. É porque já tinha gente que queria deitar-se com animais. E a Bíblia já condenava. Mentes doentes. Não é uma mente sadia. O relacionamento precisa entrar num ponto de intimidade que as pessoas precisam se satisfazer. Existem mulheres, por exemplo, que não sentem orgasmo. O cara é igual um coelhinho. Ele sobe lá em cima e... deita. A coitada da irmã fica chupando o dedo. E ela, para não acabar com o casamento, porque ela ama, ela nunca teve coragem de falar, meu bem, vamos procurar um médico porque você tem ereção precoce. Ejaculação precoce. Você sobe aqui, você é igual o leão. Acabou. É igual o galo, né? O coelhinho, o galo. É o coelho, o galo, o leão. O cara acha que fez a mulher. Biblicamente, olha o que a Bíblia diz, a mulher tem prioridade no sexo. O homem tem que satisfazer ela para depois satisfazer. E o cara entender que nem todas as mulheres também chegam ao orgasmo na penetração, né? Rapaz, tem que entender. Por que você acha que Salomão disse que derramava vinho sobre Sulamita e o umbigo de Sulamita enchia de vinho e percorria as partes íntimas dela? Você acha que ele encheia de vinho para quê? Para ficar olhando. Ele metia a boca, chupava o umbigo dela, chupava o órgão sexual e dava prazer para ela, porque a Bíblia não condena
o tipo de sexo. O cara tem que conhecer o corpo da mulher palmo a palmo, o que, que ela gosta, o que satisfaz ela. A mulher tem que entender o que satisfaz o homem. O único pecado bíblico no sexo que a Bíblia condena é o ato sexual chamado de anal. O anal, resto, né? meu irmão... Questão de posição, essas coisas. Entra dentro do quarto, meu amigo, combina o que vai fazer, como vai fazer... Como sente mais prazer. E cai dentro. Eu dou estudo bíblico para casais e tem alguns irmãos que ficam... mas a boca é para glorificar a Deus. A boca é para comida, a boca é para beijar na boca. O irmão nunca beijou na boca. O irmão é do tempo que usava camisola, tinha 2 furinhos na camisola. Não sei como é que os caras... dava prazer para a mulher, porque passava o pênis lá, alcançava a vulva, né? Não é vagina, viu? É vulva. Aprenda com a Laodiceia. É vulva. Minha professora. A Laodiceia. Repita comigo. A Laodiceia é top, hein? Um abraço para a Laodiceia, viu? A Laodiceia arrebenta. E aí a gente vai falar isso, os irmãos da igreja, ai, meu Deus, rapaz, leia a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do assunto. A Bíblia manda o homem dar prazer na relação, primeiro para a mulher e depois o homem sentir.